Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente começar o terceiro episódio sobre reforma protestante, aquele pedidinho para vocês, pessoal. Se inscrevam no canal Dose de História, deixem um joinha e apertem o sininho das notificações. Sem esquecer de me seguir no Instagram, Leandro Faria Historiador. Leandro Faria Historiador. Vamos começar o terceiro episódio então, pessoal. No primeiro episódio eu trouxe para vocês um contexto sobre as origens das ideias da reforma protestante e quais foram seus fundamentos. No segundo vídeo, pessoal, eu trouxe para vocês especificamente o contexto alemão e a trajetória biográfica de Martim Lutero. Agora, no terceiro, a gente vai conversar um pouco sobre o contexto da reforma em território francês e suas particularidades, nos voltando especificamente pelas relações políticas estabelecidas na França entre a autoridade real e a religião e o impacto que o teólogo João Calvino teve no desenvolvimento das ideias reformistas na França e qual o impacto disso na religião e no catolicismo francês. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala da trajetória do catolicismo na França, nós temos que ter em mente que a França foi o principal território em que a justificativa religiosa para a autoridade do rei foi estabelecida. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que desde o começo do estabelecimento da autoridade régia na França, na Idade Média, a associação da legitimidade real com a figura régia foi muito forte. Ou seja, o rei era visto como um escolhido de Deus e defensor da cristandade. Desde o tempo da dinastia dos carolíngios na França e dos francos. Então, pessoal, esse sentimento e característica ganha no século XVI, mais especificamente no ano de 1506, mais um elemento, quando o rei Francisco I e o Papa Leão X assinam uma concordata onde, através desse acordo, o rei consegue assumir a responsabilidade
de nomeação das principais autoridades eclesiásticas em seu território. Elemento que muitas vezes era visto pela intelectualidade religiosa que eu digo, dentro das universidades, no meio teológico, como uma perda de sacralidade dos cargos, uma vez que os cargos eram ocupados não necessariamente por pessoas preparadas, e sim por pessoas indicadas pela autoridade central do rei. E a partir da propagação das ideias de Lutero, principalmente a partir de 1520, quando se finaliza o processo de excomunhão de Martin Lutero na Alemanha, as ideias de Lutero com relação à reforma e à contenção dos abusos das igrejas chegam na França e ganham apoio de um intelectual importante francês, que se chama João Calvino, que nasce em 1509 e morre em 1565. O que João Calvino propõe? Diferente de Lutero, mas a partir das ideias de Lutero, que os protestantes, no caso, nesse período, na França, chamados de evangélicos, ele propunha o seguinte, que essa população eram os eleitos de Deus e por isso se tornavam os responsáveis por garantir a sobrevivência da mensagem de Cristo através de um conceito que ele chama de predestinação. Essa interpretação, vinda a partir dos escritos de Lutero e reinterpretado pelo teólogo João Calvino, tem uma consequência gradativa, que seria a perda de representatividade do rei como representante da religião também, e perda do simbolismo dele como representante de Deus, que teve como possibilidade e um efeito prático muito agressivo, que seria a perseguição aos protestantes na França, que são os huguenotes, que eram chamados assim os protestantes. O que acabou gerando, como eu disse no vídeo
na série sobre Inquisição de forma muito rápida, a noite de São Bartolomeu, que foi um massacre no século XVI que provocou a morte de milhares de pessoas na França. Mas, pessoal, quando a gente compara a reforma protestante na França e na Alemanha, por exemplo, vocês podem me perguntar, mas qual a diferença, né? Principal e qual a diferença teológica da proposta de Lutero na Alemanha para a reforma alcançada por Calvino na França. Pessoal, imediatamente nós podemos apontar duas grandes diferenças. Vamos pensar como se fosse um quadro comparativo para vocês entenderem. Na Alemanha, as condições políticas eram diferentes, até porque na Alemanha não existia uma unidade, embora houvesse uma autoridade central do imperador alemão, havia os príncipes regionais, o que de certa forma propiciou uma tentativa de unificação religiosa através do protestantismo, através do Lutero. Na França não, já havia uma unidade política centralizada na figura dos reis católicos, Francisco I e depois em seu filho, Henrique II, o que propiciou uma tensão enorme com relação à Igreja Católica que estava estabelecida no território francês, principalmente a partir da Concordata de 1516, conforme eu disse para vocês no começo desse vídeo. Mas, teologicamente, qual que é a diferença? João Calvino teve uma interpretação a partir dos escritos de Lutero que leva em consideração as escrituras como a unidade da interpretação da fé cristã, assim como Lutero. João Calvino pega a interpretação do Êxodo, por exemplo, do Antigo Testamento, e interpreta a situação dos franceses daquele período, dos protestantes, como uma repetição daquela série de fatos descritos na Bíblia durante o Antigo Testamento. E, por essa razão, repetindo a questão da predestinação, Calvino julgava que os franceses protestantes tinham recebido de Deus a incumbência, a tarefa de garantir a sobrevivência
da mensagem de Cristo. E por isso eles estavam predestinados a serem salvos por Deus através da mensagem de Cristo. Outra diferença, pessoal, seria a diferença social com relação às duas reformas. João Calvino contou com o apoio da nobreza e da classe média da sociedade francesa, o que de certa forma deu um suporte diferente para ele com relação à sustentação e à divulgação de suas ideias. O que eu estou querendo dizer com isso se reflete até mesmo ao suporte financeiro para a publicação de suas ideias, de seus livros. Diferente de Martinho Lutero, que só teve o apoio mesmo do príncipe Francisco, do príncipe alemão Frederico I da Baviera, que inclusive impediu com que Lutero fosse morto em 1520. Então, o que a gente pode dizer para ir finalizando esse vídeo? Que a Reforma Francesa, ao mesmo tempo que encontrou maior resistência do trono francês, o que acabou gerando as guerras religiosas contra os protestantes, ao mesmo tempo, pelo fato de ter contado com o apoio de uma classe média, encontrou uma possibilidade de maior difusão. O que, de certa forma, a gente pode falar é que a Reforma Francesa deu continuidade ao trabalho de tradução das escrituras bíblicas iniciadas por Lutero na Alemanha. Lutero traduziu para o alemão e difundiu na Alemanha, mas Calvino traduziu a Bíblia para o francês e divulgou e difundiu a Bíblia em francês para Genebra, uma vez que, devido a essa perseguição que o rei francês, principalmente o rei Henrique II, fez para os protestantes, Calvino foi obrigado a se refugiar em Genebra, o que fez com a necessidade que ele desenvolvesse seu trabalho totalmente voltado não necessariamente só para a França, mas para países de língua francesa, como a Suíça, onde ele se exilou para se proteger. Então, o que eu quero dizer, pessoal, que o reformador deu continuidade ao trabalho do outro,
o que possibilitou, de certa forma, a sobrevivência dessas ideias de reforma e fez com que a Igreja Católica, a partir de 1545, convocasse um concílio para discutir os próximos passos, que seria o Concílio de Trento, que a gente vai discutir os seus principais pontos no próximo vídeo, pessoal. Que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, por favor me digam aqui nos comentários. Espero que tenham entendido. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau. Grande abraço.